Goiatuba, município brasileiro do interior de Goiás, que há alguns anos era conhecida como a Princesinha do Sul, pertencente à região centro-oeste, a pequena cidade goiana tem cerca de 34 mil habitantes, segundo uma pesquisa realizada em 2017 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sabe-se que antes de se chamar Goiatuba, a cidade teve outro nome. O nome foi Pouso das Bananeiras e foi chamado assim porque na região chegaram pessoas vindas de São Paulo e Minas Gerais com a penetração de antigos bandeirantes que vinham em busca de explorar o lugar. Devido ao tráfico de muitos carros de bois, era preciso que os bandeirantes passassem a noite ali, daí veio o nome Pouso das Bananeiras. A mudança do nome para Goiatuba foi a influência de um senhor com laços de amizades com pessoas influentes na cidade, chamado Manuel Gabinatti Expósito Expositel. Em 1937, discute-se a mudança do nome da cidade e, entre vários nomes sugeridos, aparece o nome que Gabinatti sugeriu. Então, no dia 31 de outubro de 1938, Bananeiras passa a se chamar Goiatuba. Goiatuba quer dizer muitos indivíduos da mesma raça, em língua indígena. Mas para falar da educação dessa cidade, precisamos voltar a 1930, que foi quando se criou o livro Registro, onde era gerenciada a entrada e saída de documentos do gabinete do prefeito. Em 1931, o prefeito Francisco Evaristo de Oliveira, usando as atribuições de direitos que o Decreto Estadual número 677 lhe deu, considera necessário difundir o ensino de categoria no município e criando escolas rurais. Com o incentivo de terem seus filhos alfabetizados, os proprietários das fazendas construíram prédios para as escolas do município, mas deixando a prefeitura obrigada de manter a escola e a manutenção dos professores. Outras escolas foram sendo construídas nas fazendas de acordo que o número de crianças iam se matriculando, e dessa forma começou o ensino primeiro em Bananeiras, atual Goiatuba. A primeira escola urbana mista, assim chamada, pois era uma escola para moças e rapazes da cidade, foi transferida da fazenda Bananeiras para a área urbana e foi chamada de Casa Escolar. Em 1934, o prefeito Francisco Evaristo Oliveira desapropria um terreno urbano e demarca o local para a construção do grupo escolar de Bananeiras. E em cerca de um ano foi possível observar as melhorias na escola, criando melhores condições de estudo aos alunos. Foi criada a escola noturna para trabalhadores que não tinham disponibilidade de estudar no período diurno. O prefeito Francisco tinha como objetivo levar o ensino a todas as classes sociais e sempre esteve próximo ao lado em busca de recursos para esse fim. Sua preocupação era grande devido ao número de analfabetos da cidade. Em 9 de agosto de 1939, a primeira escola urbana de Goiatuba recebeu o nome de Grupo Escolar Dr. Laudelino Gomes, em homenagem ao médico e secretário do governador Pedro Ludovico Teixeira. Goiatuba foi caracterizada como cidade em 1942 pelo Decreto de Lei número 8305. Durante todo esse tempo na educação, somente conservaram os projetos deixados pelos prefeitos anteriores. O prefeito Francisco Evaristo é reeleito em 1948, mas na educação apenas continua a conservação dos projetos. Em 1958, ele é novamente eleito, pela terceira vez. O senhor Francisco Evaristo de Oliveira começa então novos projetos na educação, nos quais davam muito apoio ao ensino primário. Ele criou novas escolas, entre elas o Grupo Escolar Pio XII. Estamos aqui com a Zilânia Cláudia Araújo e ela vai contar pra gente como que era o ambiente escolar dela há 30 anos atrás. Então, Zilânia, como é que foi quando você entrou a primeira vez na sala de aula como aluna? Como é que foi o seu primeiro contato com a sala de aula? Meu primeiro contato com sala de aula foi quando meu pai foi levar meus irmãos para estudar. A gente morava na zona rural, então era uma escola rural. E lá, como eu era pequena, mas mesmo assim eu pude notar que havia duas turmas em uma sala. Era primeiro ano e segundo ano. A professora explicava a matéria para metade da turma, né? No caso, primeiro ano. Aí eles começavam a fazer as atividades e aí ela passava a explicar a matéria para a segunda metade da turma, né? No caso, segundo ano. Essa experiência foi quando eu estava, pequena. Aí na minha idade escolar,
o que acontece? Quando eu cheguei na sala de aula, eu pude notar que as cadeiras eram em duplas, as cadeiras eram grandes e a gente tinha que sentar com um amigo. E a gente levantava uma tábua assim na cadeira e poderia guardar os materiais dentro dessa carteira, né? E tinha 2 cadeiras para cada um dos meninos sentarem. E na época era assim, se você errasse a lição, você era punido. Eu mesmo já ganhei um beliscão por ter errado a lição. Você chegou até a aula de química? Se sim, como que eram essas aulas de química? Na verdade, as minhas aulas de química me deixou até mesmo frustrada, porque eu tinha muita expectativa com as aulas de química. E assim, minha escola não tinha laboratório, as aulas de química era só quadro negro e giz, a gente tinha que decorar a tabela periódica. Então, nós nunca fizemos nenhuma experiência, nem mesmo da Coca-Cola com o bicarbonato de sódio, a gente nunca fez. Então, assim, eram aulas assim, só teoria. Muito obrigada, Zilânia. Em 1961, toma-se posse o senhor Joaquim Roseto Pinto Filho, por voto. Seu governo foi também de muito crescimento na área da educação. Pode-se citar a organização do plano diretor, projeto de serviços de saneamento, água e esgoto, entre vários outros projetos em prol da segurança e moradia do cidadão goiatubense. Foi nessa época que se iniciou a construção do Colégio Estadual de Goiatuba, Grupo Escolar Maria Estivalete Teixeira, Grupo Escolar Manuel Vicente Rosa, o que serviu de grande influência no avanço literário e artístico da cidade. O Colégio Estadual de Goiatuba se tornou o Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás, Unidade Elísio Joaquim de Vasconcelos, em 2016. A cidade hoje conta com mais de 20 escolas, sendo de ensino público e particular, que oferecem primário, ensino fundamental parte 1, ensino fundamental parte 2, ensino médio, cursos tecnológicos e cursos superiores. Goiatuba teve um grande avanço em 1989, quando teve a abertura de uma rede de ensino superior particular chamada FAFISH, oferecendo 2 cursos, Pedagogia e Administração. Em 2001, teve início ao curso de Ciências Contábeis e em 2003 passou a funcionar os cursos de Educação Física, Letras. Em 2005 foi implantado o curso de Direito e Agronomia, em 2009 o curso de Enfermagem, Fisioterapia e Gestão Ambiental. Somente em 2014 que foi introduzido o curso de Engenharia Civil, atendendo uma procura regional. Atualmente foram adicionados os cursos de Odontologia e Medicina, e com todo o seu crescimento e evolução, FAFISH, antes Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, passou a ser chamada de Unicerrado. Estamos aqui com a Maria Eduarda Fabrin, que é a atual estudante do 2º ano do ensino médio, e vamos fazer algumas perguntas sobre como são as aulas delas de Química. Maria Eduarda, quando você entrou no ensino médio, qual que eram as suas expectativas para as suas aulas de Química? Eu não tinha altas expectativas porque, em vista do ensino médio atual, das escolas públicas, esperava que ia ser normal, mas eu achava que ia ser diferente das outras matérias por ser uma matéria que envolve mais prática. Sim. O seu professor de Química, ou professora, ele é formado em Química, licenciado em Química? Não, minha professora é formada em Biologia. Por Biologia. Quando você tem alguma aula prática em laboratório? Essa escola tem laboratório de Química? Ela tem um laboratório, mas é um laboratório que pode falar que ele está desfalcado. Ele quase não tem nenhum material e sempre que a gente vai fazer alguma experiência tem que levar material. E eu já estou no 2º ano e a gente teve uma aula prática, que foi no bimestre passado, e a professora agendou mais 2. Mas os professores, antes dela, não levavam a gente para o laboratório. Sim. Você vê na sua sala de aula que alguns dos seus colegas, ou até mesmo você, encontra dificuldade em aprender a Química? Você acha que é por falta dessas aulas práticas, de entender realmente o que é a Química? Porque a gente estuda muita teoria, mas a gente não vê a prática. Você acha que o estudo contínuo da prática ajudaria os alunos a aprenderem melhor? Como é que seria? Eu, particularmente, gosto muito de Química, mas eu mesma tenho dificuldade, e meus colegas também têm muita dificuldade. Mas é porque, como é uma matéria que para você entender, saber o que está acontecendo, você precisa praticar, precisa ver. Quando você só vê a teoria, sabe, não faz sentido. É como se você estivesse aprendendo só mais um conteúdo por saber, para precisar passar numa prova. Então,
A maioria só grava o conteúdo antes de fazer a prova e esquece depois. Sim, entendi. Muito obrigada, Maria Eduarda. Portanto, nós podemos tirar a conclusão que dificilmente encontramos uma pessoa com mais de 40 anos que tenha tido aulas experimentais de química. Apesar da educação estar evoluindo sempre nessa cidade, que podemos ter visto ao longo dos anos, hoje é uma cidade com várias escolas municipais, estaduais e também tem um ensino particular. Hoje, a escola consegue abranger todos os tipos de ensino. Ensino fundamental, parte 1 e parte 2, ensino técnico e ensino superior. Sobre as aulas de química, nós notamos que os alunos geralmente não se interessam em química pela metodologia monótona que os professores utilizam, com a falta da utilização de métodos experimentais.